Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você está me assistindo. Eu sou a Ana e, claro, estou aqui para entregar mais algumas orientações sobre uma redação, uma discursiva, aquela mesmo que você vai fazer para o CNU. Relaxa, fica tranquilo e vamos nessa, que aqui com essa nossa aula você vai conseguir retirar dos textos motivadores aquela informação que falta ou até mesmo literalmente as suas informações para a prova. Cuidado, eu estou dizendo para retirar e não copiar, são coisas completamente diferentes. Como eu havia dito, eu sou a Ana e se você não me segue, siga lá, @prof.ana.cabral no Instagram. Não se esqueça de clicar aqui no botãozinho para se inscrever no meu canal e ficar ligadinho aí nas nossas novidades, tranquilo? Então vamos aqui já para a nossa primeira análise. Essa daqui é uma das questões dissertativas que nós vamos identificar hoje, analisar hoje, que são as duas questões aí do IPEA, exatamente a mesma banca que vai fazer a sua prova do CNU, portanto a Sesgra Rio. Vamos comigo? Olha só, tá na tela para vocês. Primeiro, eu sempre digo para vocês o que? Para irem direto para a sua proposta aqui de redação, não é isso? Então vamos aqui, qual que é o nosso recorte, aliás, qual que é o nosso tema? Vamos ler comigo? As políticas educacionais têm sido provocadas a responderem a alguns desafios, dentre os quais destaca-se a contribuição de corrigir desigualdades. Então vamos lá. Primeiro, ele trouxe para a gente essa relação de políticas educacionais. E o que significa provocada, gente? Provocada a gente tem com uma relação ao quê? A instigada a responder a alguns desafios, dentre os quais destaca-se a contribuição de corrigir desigualdades. Gente, corrigir, eu estou falando o quê? Estou me referindo que algo está errado. Ou seja, ele já contribui para a gente essencialmente que algo não está certo, algo está literalmente contribuindo para um erro. Nesse caso é o que? A desigualdade, certo? Então a gente já vai direcionado ao nosso texto motivador. Com uma simples frase, nós já estamos indo direto para o rumo que a sua dissertativa vai ter. Segue, olha só. Quando a gente vai para esse próximo parágrafozinho aqui, pegar o marca-texto para esse parágrafo aqui, nós temos a relação entre educação e desigualdade tem estimulado a reflexão de grande parte da sociedade brasileira e tem se oferecido como campo fecundo na formulação, gestão, análise e avaliação de políticas educativas. Então aqui, gente, nós temos essencialmente o que é um campo fecundo? Um campo fértil, um campo de possibilidades. Beleza. E análise e avaliação de políticas educativas. O que seria uma política educativa? Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando essencialmente do que, galera? Eu estou falando essencialmente de uma relação de medidas a serem tomadas. Nesse caso, políticas educativas, eu estou falando de medidas da educação, que é dentro da educação que eu preciso tomar, certo? Então, política aqui eu estou falando de uma medida, no caso, uma ação, certo? Vamos aqui para o terceiro. A questão educação, educação produtora de igualdade, isso aqui é um questionamento, certo?
aponta para aspectos e condições necessariamente concretas. Gente, concretas são questões o quê? São questões reais. Nesse contexto e considerando que os textos oferecidos têm caráter motivador de reflexão, redija um texto dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas, refletindo sobre o que, gente? Qual que é o meu tema? A insuficiência da educação para a produção de igualdade, cuja fundamentação contempla necessariamente os seguintes aspectos, mas não necessariamente nesta ordem. Então aqui, gente, ele tá pedindo pra gente essencialmente o quê? Pra gente falar como que acontece essa suficiência da educação para a produção da igualdade. O que eu preciso garantir ali na minha educação para que seja promovida a igualdade social? O que uma coisa leva a outra? Como que isso acontece? E por fim, eu tenho que colocar esses meus 3 tópicos. Eu tenho que abordar esses meus 3 tópicos. Vamos lembrar? Lá na introdução eu preciso de uma contextualização. Aí eu trago para o meu recorte temático, que no caso é a suficiência da educação para com a produção de igualdade social, certo? E aí sim eu trago as minhas 2 teses, né? As minhas 2 sequências dissertativas. Ana, você falou aí dissertativo, ali você leu dissertativo contínuo. O que seria isso? Galera, dissertativo contínuo é quando eu tenho um texto em prosa. Eu tenho um texto que vai me garantir ali uma sequência lógica através de parágrafos, tudo bem? Então eu preciso da minha organização do parágrafo. Vamos lá. Quais que são os nossos tópicos? Olha, tópico número 1. Ups, deixa eu apagar aqui. Beleza, caneta. A expansão da escolarização no Brasil nas últimas décadas e os sujeitos que sofrem as desigualdades. Então, espera aí, gente. Aqui ele fala sobre expansão. Portanto, eu me refiro a um crescimento da escolarização no Brasil nas últimas décadas e os sujeitos que sofrem as desigualdades. Gente, quem são os sujeitos que sofrem as desigualdades? É a galera que tem uma grana, né, e estuda em escola pública? Praticamente a gente já tem a resposta, né? Não. Então, quem é que sofre essas desigualdades? A gente vai descobrir no nosso texto motivador, supondo que nós não tenha, que a gente não tinha essa resposta, beleza? Então, aqui a gente tem essencialmente uma relação de sofrimento. Sofrimento nos leva ao quê, gente? A dor, a desamparo. Opa. Quando eu falo de desamparo, como que um direito, que é o direito à educação, eu ainda tenho pessoas que estão desamparadas. Então aqui você já vai fazendo links com as coisas que você estudou. E aí, qual é a ANR que você pode colocar aqui? Qual que é o conteúdo da sociologia que você pode argumentar aqui? Como é que você vai lembrar disso? Gente, lembra sempre que a dissertativa, no caso a discursiva, ele é um texto que você vai escrever ali, vai sintetizar o que você estudou dentro da sua relação lá do edital, de conteúdo e por aí vai, junto com o que? A relação desse conteúdo com a gramática. Então, é um tira-teima, é a prova de fogo. Você está aqui para demonstrar a sua potencialidade, a sua racionalidade entre as 2 coisas, diante as 2 coisas. Fechado? Então, vamos lá, gente. Aqui nós temos, então, uma relação de quê? Olha aqui, a expansão da escolarização no Brasil. Nós temos uma relação de
contextualização. Perfeito? Contextualização. E os sujeitos que sofrem as desigualdades? Gente, para comigo e pensa. Quem são os sujeitos? Não é a galera que tem uma baixa renda? Essa baixa renda veio de onde? Da marginalização lá dos nossos cidadãos, certo? Então aqui a gente já vai puxando as nossas relações. Contextualização fica onde, gente? Na introdução. Então, esse meu tópico eu vou botar na introdução, mas relaxa. Os recortes da exclusão no acesso. Peraí, gente, recorte da exclusão no acesso a oportunidades educacionais. Gente, como que acontece esse recorte aqui de exclusão? Essencialmente que, quando a gente para pensar, nós temos uma relação de mão de obra. Mão de obra. Mão de obra por quê? Porque as classes baixas, as classes mais baixas, né? Fazem parte dessa relação de mão de obra. Mão de obra para quê, gente? Para o topo da pirâmide. Então, como que o sistema capitalista pensa? Se eu garanto aqui um padrão de escolarização, de tudo isso, de oportunidades para a minha base da pirâmide, como é que eu vou ficar lá em cima? Certo? Então eu preciso de mão de obra, eu preciso de um trabalho braçal, eu preciso de uma relação o quê? De uma relação trabalhista para me gerar lucro. E como que eu vou garantir o meu lucro, sendo que cada vez mais eu trabalho a escolarização? Entende? Então, aqui a gente já começa. Qual é o recorte da exclusão? O capitalismo, certo? No acesso a oportunidades educacionais, porque cada vez mais que as pessoas têm uma certa posição educacional, né? Aquisição educacional, na verdade, elas estão cada vez mais ao centro e cima da pirâmide e não na base. E aí eu começo a, enfim, bem entre aspas, sucatear ali a minha mão de obra. Aliás, cada vez mais, né? Enfim, acaba que a mão de obra do capitalismo fica cada vez menor se eu garantir a escolarização. E a sua implicação na produção ou reprodução histórica das desigualdades. Quando que isso acontece? Desde lá da colonização, não é? Porque eu precisava de uma mão de obra para sustentar lá Portugal. Eu precisava dessa relação, né? Então aqui nós temos também uma relação de causa e consequência. Opa, causa e consequência eu consigo abordar aonde? Satisfatoriamente no meu desenvolvimento. Então, vou colocar na tela aqui para vocês. Aqui, esse meu parágrafo, esse meu tópico, eu vou abordar ele no desenvolvimento. Perfeito? E agora o último. A relação da política educacional com outras políticas públicas para o indivíduo e a sociedade. Gente, para tudo e pensa. A relação da política educacional, ou seja, das medidas educacionais para com as outras políticas públicas. Ou seja, eu estou falando o que disso aqui, gente? De uma resolutiva para o indivíduo e a sociedade. Então, aqui eu trago uma relação de conclusão. Ana, pensando nessa disposição aqui dos tópicos, como é que seria os seus parágrafos? Quantos parágrafos você faria? Gente, com essa disposição aqui, inclusive por conta disso aqui, 35 a 45 linhas, eu consigo trabalhar, por exemplo, com um parágrafo de introdução, claro, 3 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Ou então, 4, né?
Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Aí fica a seu critério, mas eu, Ana, trabalharia com a relação de 5 parágrafos, tá? Porque aí eu garanto a estrutura cada vez mais eficaz da minha dissertação. Qual que é a estrutura eficaz? Eu coloquei para vocês no nosso primeiro vídeo, que seria o quê? No mínimo 3 períodos por parágrafo. Um parágrafo ideal ali, ele tem de 3 a 5 períodos. Isso eu tô falando do desenvolvimento, tá? E isso daria de 7 a 9 linhas. Então, fazendo 3 parágrafos, eu teria ali 3 parágrafos de mais ou menos 8 linhas, portanto, 6 períodos, certo? Então, aqui a gente tem que começar a pensar nessa estratégia antes de colocar no seu, na sua folha. Por quê? A gente pode parar para pensar e analisar ali o seu tempo. Você não vai ter tanto tempo assim para fazer de fato um rascunho para depois passar a limpo. Então você já tem que começar a olhar a sua proposta de redação, que é isso daqui, analisando dessa forma. Gente, papel é para riscar, papel é para esquematizar, é para te fazer lembrar, facilitar o seu processo, beleza? Feito toda essa análise, vamos voltar então para os nossos textos motivadores. O que eu preciso entender aqui? Primeiro, eu preciso encontrar no meu texto motivador essa expansão da escolarização. Depois, quem são os sujeitos que sofrem as desigualdades, né? Isso compete ao tópico número 1. No meio, o recorte da exclusão, como que essa exclusão acontece e também quais que são as oportunidades educacionais e o que? Essa produção e a reprodução dessa desigualdade, certo? Por fim, a gente tem que trazer aqui uma relação de política, de medida, certo? E aí a gente pode procurar também lá no nosso texto motivador. Vamos fazer isso comigo? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro texto. Vou colocar aqui na tela para vocês. A escolaridade alcançada pelos indivíduos se constitui um elemento fundamental a fim de explicar as variações encontradas em termos de status ocupacional, rendimentos e outros resultados obtidos no mercado de trabalho. Então aqui está falando o quê? Tá falando que tudo depende, tudo depende de um status ocupacional, ou seja, a origem daquela pessoa. Indivíduos que acumularam mais anos de estudos concluídos, chegando aos níveis mais elevados de escolaridade, tendem a alcançar ocupações de mais prestígio, retorno financeiro e estabilidade. Isso daqui a gente já sabe, não sabe? Quanto mais se estuda, mais retorno a gente tem, tanto na parte financeira quanto na parte estável. Então, isso daqui, gente, nós já temos o primeiro tópico. Um dos fenômenos mais marcantes, aliás, o primeiro não, né? Se não me engano é o segundo. Recortes da exclusão. Então, aqui é o segundo tópico. Recorte da exclusão. Recorte da exclusão. Vamos lá. Um dos fenômenos mais marcantes ocorridos na sociedade brasileira ao longo das últimas décadas é a formidável, porém tardia. Ele já reconhece que foi tardia e ainda muito deficiente em termos de qualidade. Olha o que? A expansão educacional com a crescente elevação do nível de instrução da população. Então, aqui eu tenho o primeiro tópico. Ao mesmo tempo, sabemos que as oportunidades para atingir os melhores resultados educacionais não se distribuem aleatoriamente entre a população. Então, aqui
nós temos o nosso primeiro fator de exclusão. Olha só, fatores como raça, gênero, localização geográfica e principalmente classe de origem exercem forte influência sobre as chances de se chegar aos níveis mais altos de educação. Portanto, aqui eu tenho o meu tópico 2 ainda. Os recortes. No caso do Brasil, a expansão educacional foi acompanhada pela redução das desigualdades de acesso aos níveis mais baixos de ensino, mas não aos níveis mais altos, e que segue um padrão já conhecido em outros países. Então aqui, gente, a gente já tem o que? A relação política educacional, mas de uma forma bem rasa, né? Então aqui nós já temos a disposição no meu primeiro texto motivador sobre um apanhado geral dos nossos 3 tópicos. Então assim, do zero você nunca vai sair. Você já vai sair lá da análise da sua proposta de discursiva, né? Exatamente, de discursiva, que é o que a gente fez primeiro, e aí você vai à caça aqui dentro dos seus textos motivadores. E aí que você começa montando a sua introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Segue o baile. Vamos para a próxima aqui. Texto número 2. As tendências de desigualdade e oportunidades educacionais. Então, aqui eu estou falando o que, gente? Do meu tópico número 2. Meu segundo tópico. Socioeconômicos das famílias de origem, de acordo com as probabilidades preditas pelo modelo para indivíduos em 3 grupos socioeconômicos são. Quais que são os fatores, gente? Classe baixa, indivíduos cujos pais tinham menos de 4 anos de estudo e status ocupacional equivalente a de um trabalhador manual não qualificado. Classe média, indivíduos cujos pais tinham ensino elementar completo e estudos ocupacional equivalente ao de um trabalhador não manual de rotina. E classe alta, indivíduos cujos pais tinham algum ensino superior e status ocupacional equivalente ao de um profissional. Gente, aqui ó, a classe baixa, eles não têm o ensino fundamental completo e equivale ao de um trabalhador manual, ou seja, como se fosse alguma coisa relacionado a braçal, certo? Eles não têm nenhum fundamental. Aí aqui, ó, na classe média, ensino elementar completo. Ensino elementar significa ensino médio completo. E aqui equivale a como se fosse um tecnólogo. E já na classe alta, são indivíduos com ensino superior, certo? E equivale a uma relação de profissional. Então, isso daqui, galera, responde essencialmente a isso daqui, olha só. Recorte de exclusão e no acesso a oportunidades educacionais. Segundo tópico. Aqui, ó, nesses gráficos vai falar também sobre o tópico 2 e tal. Então, meninos, presta bastante atenção. Aqui nós já temos o nosso esqueleto da redação, montado a partir da análise da nossa proposta. Olha só, aqui, o que eu vou colocar na minha introdução? Tópico 1. De acordo com o crescimento da escolarização no Brasil nas últimas décadas, compreende-se que, apesar da expansão, ainda temos muitas dificuldades, como, por exemplo, as desigualdades nos ensinos, ou então as desigualdades na escolarização. Ponto. Dessa forma, blá, 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 blá. Então, compreende que a gente já tem o nosso esqueleto. Eu já sei o que eu vou botar na introdução, eu já sei o que eu vou colocar no desenvolvimento e na minha
conclusão. Agora é só ranquear e começar a escrever. Aqui a gente já analisou a nossa proposta número 1. Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a essa proposta, manda mensagem aqui, escreve nos comentários que eu te respondo tranquilamente. E agora vamos para a nossa análise da questão número 2. Bom, gente, é a mesma prova, tá? E a prova do IPEA tinha 2 questões dissertativas, né? Discursivas, quer dizer, e tinham relações diferentes. Tinham literalmente assuntos diferentes. Veja, aquela era a escolarização. Aqui nós vamos estar falando de representatividade política, beleza? Vamos direto. Pegou a prova, vai direto lá para o seu tema, beleza? Então, olha só. Vou botar na tela para vocês. Certo. As considerações apresentadas nos fragmentos acima trazem contribuições importantes à reflexão sobre a relação entre democracia, participação social e desigualdades racial e de gênero. Nesse sentido, partindo-se do pressuposto da necessidade de compreensão dessa relação de quê, gente? Entre a democracia, a participação social e essas desigualdades. Como que eu vou ter um Estado democrático, sendo que o meu Estado democrático não representa a sua totalidade? É democrático? E aí? E essas desigualdades raciais e de gênero? Já pararam para pensar quantas pessoas negras que existem dentro em mandatos? Já parou para pensar nessa representatividade? Quantas mulheres tem dentro de um parlamento? Quantas pessoas transgêneros tem dentro de um parlamento? São poucas. E assim as pessoas não se sentem representadas, mesmo que o regime seja democrático, certo? É esse o nosso conteúdo, é este o nosso pensamento aqui nessa discursiva, beleza? Vamos então para o PPT. Então, texto dissertativo contínuo, mais uma vez. Dissertativo. Se errar mais uma vez é fantástico, hein? Pronto. Dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas, justificando. Aqui a gente já para analisar isso aqui. Gente, justificando. Quando ele diz justificar, ele já diz que o quê? Que é positivo, que é necessário essa importância, certo? Justificando a importância da representatividade política em um regime democrático. Qual que é o princípio da democracia? Você já vai suscitando isso na sua mente, contemplando os seguintes aspectos. Perceba que aqui ele não fala como falou lá nesse daqui. Olha, não necessariamente nessa ordem. Aqui ele não falou nada. Então, subentende-se que está tudo bem você fazer na ordem que você quiser, certo? Então, vamos lá. É o seguinte. Quando a gente para pensar essa relação, nós temos que entender uma outra. Isso daqui, olha só, quando a gente fala de democracia, nós temos alguns vieses. Por exemplo, a desigualdade racial, a condição da mulher e, por fim, aqui ele remete de novo ao tema, certo? Então, olha só, gente, aqui nós já temos essencialmente a nossa introdução. Na introdução, eu preciso de quê? Vamos relembrar? Eu preciso de uma contextualização, preciso também de uma relação com recorte temático, que no caso seria o nosso tema, certo? E
E, mais uma vez, repetindo essa informação, eu preciso das minhas duas teses. Que é o quê? Olha aqui, tese número 1, tese número 2. Eu tenho as minhas teses já prontas. Então, vamos montar aqui a nossa introdução, o nosso texto. Olha aqui. Aqui vai para a introdução, certo? É a minha contextualização. Condição da mulher na política nos espaços de poder. Eu vou transformar isso em uma frase e vou colocar ela como a minha tese número 2. E aqui eu vou transformar isso em uma frase e vou colocar como tese número 1, certo? E aí, por fim, a gente vai ter já a nossa o quê? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, só falta montar a conclusão. Ana, como que você acha que a gente pode dar início a esse nosso texto? Por exemplo, aqui que a gente vai colocar na introdução, né? A gente pode fazer assim, deixa eu ver... O princípio da democracia consiste em representar todo um país. Ponto. Entretanto, no Brasil, compreende-se que a relação entre este tipo de governo, a participação social e representatividade racial e de gênero não comporta tal valor. Ponto. Dessa forma, a desigualdade racial e a condição da mulher na política são fatores a serem discutidos. Ponto. Acabou a sua introdução e aí você começa a falar no seu desenvolvimento os tópicos separados. A condição da mulher na política nos espaços de poder, depois a desigualdade racial e o conceito do racismo estrutural e aí, por fim, você coloca ali a sua conclusão. Então, perceba mais uma vez que é o quê? Montar uma estratégia para o seu texto. Você tem que entender aqui primeiro o comando para depois ir atrás do seu texto motivador. Vamos comigo lá para o texto motivador? Então, vamos lá. Aqui, vou colocar o PPT grande para vocês. Pronto. Marca texto. A subrepresentação de determinados grupos em cargos, olha só, determinados grupos em cargos eletivos nos poderes da República tem sido uma questão recorrente nos pleitos recentes. Para fins de exemplificação do desafio a ser enfrentado, desafio eu já tenho o que, gente? Que é um problema. Perfeito? Beleza, então vamos lá. Estão listados alguns dados retirados do site do Observatório Equidade no Legislativo, que tem como objeto coletar e sistematizar estatisticamente o perfil da representação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais. Tais dados referem-se à 56ª legislatura do Senado Federal, cujo mandado perdurou de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023. Para fins de exemplificação do desafio e seguintes foram eleitos apenas 3 senadores homens que se autodeclaram pretos. Aqui, gente, nós temos o que? Uma grande minoria, correto? Foram eleitos ou eleitas apenas 18 parlamentares que se autodeclaram negras. E desse número, apenas 2 mulheres negras, 2 pardas e nenhuma preta, certo? Então, dessas 2 mulheres negras, aqui elas são consideradas 2 pardas e nenhuma negra, certo? Então, mais uma vez, dentro de uma maioria da população, que são o quê? As pessoas, como está escrito aqui, né? Pretas,
são maioria. Só que dentro do parlamento elas são minoria, certo? Em termos relativos aos 18 parlamentares eleitos para a 56ª legislatura do Senado Federal que se autodeclaram negras, pretas ou pardas, representam 22,2% do total de parlamentares dessa casa, ao passo que brancas representam 77,78%. Não foram eleitas pessoas que se autodeclaram indígenas ou descendentes de povos orientais. No caso da Câmara Federal, entre 513 parlamentares, há 436 homens e apenas 77 mulheres. Em uma maioria da população que é mulher, nós temos uma minoria dentro do parlamento. Quando se analisa a composição étnico-racial das deputadas e os deputados federais eleitos ou eleitas, 124 parlamentares autodeclaram-se negras, o que corresponde a 24,16% do total. As brancas e os brancos são 75%, ao passo que os indígenas e descendentes de povos orientais representam apenas 6% do total. A baixa representatividade étnico-racial e de gênero nas lideranças de instituições brasileiras é, portanto, evidente e deve ser mais bem compreendida para que seja superada. Agora vamos ver aqui essa contribuição de Silvio Almeida, falando sobre, aqui é um texto, um trecho, né, de racismo estrutural. As instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem social. Gente, reproduzem. Vamos lá. Aqui nós temos literalmente o primeiro tópico e o segundo. Agora, aqui olha, cadê? Nós temos, de fato, a relação do primeiro tópico. Olha só, reprodução. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Se há instituições cujos padrões de funcionamento redundam em regras que privilegiam determinados grupos raciais, é porque o racismo é parte da ordem social. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido. Reproduzido de onde, gente? Da sociedade. E quem faz parte da sociedade? A população. Então, aqui é uma cadeia, é um ciclo vicioso, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, nós conseguimos, mais uma vez, identificar no nosso texto motivador o que a gente precisava para escrever essa dissertativa. Então, presta atenção como que você vai procurar. É literalmente ir direto para a sua proposta de discursiva, analisar ali como a gente analisou aqui nessa aula e aí sim ir à caça dos textos motivadores. E aí, você sabia realmente utilizar os textos motivadores? Ficou com alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários que eu vou te auxiliar tranquilamente. Se inscreva no nosso canal e até a próxima, gente. Também me siga lá no Instagram, em @prof.ana Cabral. Um beijo e até a próxima. Fui! Beijinhos!